Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui agora estou dando uma panorâmica daqui da minha velha, muito velha companheira de jornada na área do desenho, das ilustrações, das histórias em quadrinhos, minha velha companheira, minha prancheta querida. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui em mais um falando sobre quadrinhos. Acertei o nome. E hoje eu vou comentar com vocês, trazer para vocês algo que é muito importante na produção, no desenhar uma história em quadrinhos, que é a questão do figurino, tá? Primeiro lembrando assim, né? Isso aqui como eu sempre falo, é um pensamento, né? É uma opinião pessoal. Cada um faz com o seu trabalho o que quiser, e principalmente tem uma questão que é muito importante. É, essa questão do figurino, né, do preciosismo, do detalhismo de um figurino, vai muito se o seu desenho se adequa a algo onde você possa trabalhar melhor num figurino, tá? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês alguns. Eu fiz aqui colhi aqui algum material, aqui algo bem rápido para bem no ritmo, bem no pique dos nossos vídeos aqui, né? Mas enfim, por que é importante, antes de começar a mostrar para vocês, por que é importante essa questão dos figurinos? Porque ah, se você é um desenhista que tem um traço meio realista, ou mesmo cartunesco, né, como é o meu trabalho aqui, em algumas vezes, o figurino, tanto para o homem como para a mulher, para a criança, enfim, para quem for, ele é muito importante porque através dele, você vai dizer um pouco da história, do que da psicologia do personagem. Por mais que às vezes seja uma história curta, onde mal você vai conseguir desenvolver o perfil psicológico do personagem, mas já dá para você mostrar alguma coisa. Bom, vamos lá. Vou passando aqui, eu separei algumas coisas para vocês e vou passando rapidamente. A gente vai fazer um comentário para esse vídeo também não ficar muito longo, né? Esse aqui é um velho sketchbook meu, onde tem várias coisas. Um dia ainda vou fazer um vídeo abrindo meus sketchbooks para vocês. E aqui estão os estudos do Yeshua, né? Talvez o meu trabalho mais popular, mais conhecido, né? Esses são alguns estudos. Aqui é da personagem da Maria Madalena. Ainda há um detalhe aqui que é sequência, pregação, tempo, né? Lembrando, ainda vou falar um pouco melhor sobre esse trabalho especificamente, mas havia uma certa liberdade, embora eu respeitasse muito a questão ali da época, né, onde se passa a história de Jesus, existia um certo tipo de liberdade, né? Aqui veja que ficou uma coisa um pouco meio cigana, né? Que eu usava aqui para fazer a personagem e tal, né? Vamos seguindo aqui. Essa aqui já é um caso de uma HQ curta chamada Renascer, que eu fiz em parceria com o Matheus Moura. Faz parte de um álbum que fala sobre expansão da consciência, enfim, sobre uma parte mais mística, enfim. No caso, é uma história onde um personagem baseado no próprio Matheus Moura conta para um desenhista a sua experiência com o Santo Daime, né? Enfim. Aqui a figura do roteirista é inspirada bem na figura do Matheus Moura, né? Que é um editor, que é um roteirista, é um estudioso dessas questões de plantas de poder, de ayahuasca, tal, de expansão da consciência, né?
E eu quis fazer um visual bem moderno, né? Sem deixar ele ligado a uns estereótipos visuais dentro desse tipo de pessoa ligada a essa questão de xamanismo e tal. Eu quis fazer uma calça jeans com uma bota grande, né? É um pouco de característica do meu desenho, esses pezão grande, mas essa bota grande. E um camisão largo, mas um camisão mesmo, né? Sem nada, apenas com os adereços aqui, né? Umas pulseiras de couro, talvez. E esse colar aqui, né? E o rosto aqui, que é bem baseado. Aqui já no Lug, desculpa, que é o personagem do desenhista, que seria um alter ego meu, né? Na verdade, a história é como se fosse um bate-papo do Matheus comigo. Eu não quis fazer um personagem inspirado na minha figura, então aí tá ele. E aí eu quis dar uma característica meio inusitada, meio diferente daquele visual do desenhista de boné, de calça jeans, de cavanhaque. Eu joguei nele um blazer, né, com uma camisa e um bermudão, aqueles bermudão com os bolsos nas laterais e ainda um sapato, tá? E essa barba, né? Essa grande barba, esse óculos, né? Dá um estilo diferente no personagem, sai um pouco do estereótipo do desenhista, do cartunista, né? Embora remeta também a muitos que são desse jeito, né? Aqui são os estudos da HQ Renascer. Aqui é um trabalho que saiu no final de 2018, que a HQ é do Orixás 3, mas eu acho que é Orixás 4, desculpa. HQ Iroko, roteiro do Alex Mir. Aqui, como era uma história passada numa aldeia africana, né, numa época que não se explica qual é, eu quis fazer um visual que remetesse a essas tribos africanas bem distantes da civilização, com pouco contato com a modernidade, né? Então, eles estão praticamente desnudos, né? Aqui, né? E é baseado em... Isso aqui seria algo feito de couro, de palha, né? E com esses peitos desnudos e esse colar. Isso aqui é a primeira versão do que essa personagem seria. Depois, a pedido do próprio roteirista, do Alex Mir, eu cobri os seios, eu subi esse corpete, né? Vamos dizer assim. Esse é o visual aqui, né, do Renascer. Esse personagem não sofreu alteração. Agora, passando aqui para umas páginas de HQ, Olimpo Tropical, que eu já comentei aqui, de uma personagem que o Nádia, estou lendo o texto aqui, né? Eu vou me atentar a ela, que é uma adolescente, 14, 15 anos, pelo menos eu enxergo ela assim. Aqui ela está com figurino de escola pública, né? Ela faz... Mas aqui a gente já dá algumas pegadas com tênis, aquela calça, aquele tipo de calça com a barra caindo sobre o tênis, né? Algo que é bem comum nos jovens. Agora, mais para frente, já na história, o quadrinho em si, é algo que eu quis criar para essa personagem, que é um visual assim, ela é uma menina magra, né? Bem magra, deixa eu acertar aqui, estou falando com vocês e filmando, né? Eu sempre me atrapalho um pouco aqui, né? Mas sei. Ela é uma personagem bem magrinha, mas já com uma certa sensualidade, né? Embora eu quis desenhá-la
sem apelo sexual. Ela é uma menina ainda, mas já tem o seu ar de sedução, né? Ao mesmo tempo que ela tem esse cabelo preso, né? Com essas tranças, né? Ela tem uma certa sensualidade. Como a história se passa no Rio de Janeiro, né? A história se passa no Rio, sempre bermuda, sempre calor, né? Então, como eu disse para vocês, mantém ainda uma sensualidade, mas ainda um ar de menina, né? Ela está naquele meio tempo. Então, e eu quis trabalhar com uma coisa, um visual bem moderninho, ela com shortinho, blusinha, bem tipo de adolescente. Um tênisinho moderno, né? Aqui ainda temos uma outra sequência, né? Vou trazer para cá, que é a luminária, né? Para vocês verem. Aqui mais um pouco, né? Então, sempre um ar jovem, né? Sempre um ar sem culpa, né? Essa certa sensualidade de menina, né? Aqui, ó, mas com um estilo, né? Isso que é importante. Sempre, a cada cena que ela aparece nessa HQ, eu trago uma roupa diferente. Ela tá com esse figurino básico de shortinho, sempre, né? Com essa trança, com esses seus tênisinhos com ar moderno, né? Ela, apesar dela morar na comunidade, na favela, ela é uma garota, como é muito comum isso com as meninas da favela, sempre com um visual moderninho, né? Atual de uma adolescente, de uma jovem. Né? Andando mais um pouco aqui, vamos agora para esse outro caderno meu também, um velho caderno aqui, meu velho caderno de sketch. Vamos ver o que tem aqui. Essa aqui é uma personagem que eu criei para a revista Mestres do Terror, e já venho publicando uma série que eu faço para a revista Mestres do Terror, né? Uma antológica revista antiga de quadrinhos de terror, de séries, né? Atualmente ela é capitaneada pelo Daniel Sachs, mas foi criada nos anos 80 pelo Rodolfo Zala. E aqui é um primeiro estudo de uma personagem que eu criei e depois, posteriormente, desenvolvi as histórias dela com o Lilo Parra, que é a Anya, a filha de Drácula. Qual era a minha ideia? Minha intenção era criar uma personagem jovem, uma moça, com uma estética bem moderna, e a personagem, ao invés de ter aquela postura vamp, né, sensual, eu quis criar algo mais moderno, né, mais uma garota meio badass, né, como a gente costuma dizer. Né? Então, esse aqui é o primeiro estudo que eu fiz, entendendo um tipo de cabelo, né, com uma ideia de uma tatu que pegando o braço, aqui uma sugestão de roupa para uma primeira história dela. Né? Aqui nós já temos um visual mais bem definido, com o desenho todo da tatu, né? No braço dela, como vocês podem ver. E aqui essa roupa que foi feita para a primeira HQ, né? Para a primeira história. E aqui também é um cabelo que eu usei para a primeira HQ. Um pouco mais para frente, ainda falando da Anya, aqui já ela com um rosto mais definido, né? Já para a última história que foi publicada. E aqui ela com um novo visual feito para essa última HQ dela. Que é uma jaqueta, né? Meio fardão, né? Meio fardão. Com camisão por baixo, né? Um camisão com as mangas grandes saindo, né? Do jaquetão, e uma sainha, né? Toda bordadinha, junto com uma bota, cabelo preso.
isso aqui, como eu estava falando para vocês, o figurino, ele é muito importante, pessoal, para que vocês deem. Não precisa dizer muita coisa, acrescentar muita coisa, quando você dá esse trabalho na personagem ou no personagem, né? Você já está dizendo algo que não está no texto, não está no roteiro, mas está na personalidade desenhada ali, que é passada para o leitor. Isso é muito importante, né? Lembrando aí no caso da HQ Renascer e outros que eu já mostrei, né? Por fim, pessoal, vou trazer aqui esse álbum que é o Plano de Voo, que é uma coletânea publicada pela editora Criativo, e eu vou dar um exemplo aqui de algumas histórias, né? Essa aqui é a Quem Interessar Possa, que é uma musa, né? Uma musa, uma figura imaginária, né? Uma figura encantada, né? Que aqui nessa HQ eu dei uma forma bem humana para ela, e junto com o personagem para quem ela trabalha, que é um artista. Então vamos olhar aqui, olha, se vocês forem perceber, ela tem um visual super descontraído, tá vendo? Ela tem uma saia justa, né? Não é uma saia longa, mas que está colada no seu corpo, o que permite dar uma certa elegância, ao mesmo tempo que ela está com uma jaqueta, jeans, talvez, com uma camisa com as decoraçõezinhas, com os corações, tá vendo? Essa camiseta, ela dá um tom, essa camisa, desculpa, e essa camisa ela está aberta, onde quase conseguimos, deixa uma parte dos seios dela em amostra, mas sem em algum instante mostrar eles por inteiro. E ela está com esse cabelo, ao invés de um cabelo longo, esvoaçante, como é comum as musas, as fadas, eu quis fazer um cabelo curto, ainda com esse óculos escuro na cabeça, né? A personagem é magrinha, lembrando uma Audrey Hepburn, né? Se você não sabe quem é Audrey Hepburn, ela foi uma grande atriz dos anos 50, 60, né? Acho que os anos 60, desculpa, 50 e 60, né? 70, elegantésima, muito magra, né? E muito ligada à moda também, e que inspirou a personagem Júlia nos quadrinhos, né, da Bonelli. Mas enfim, então isso dá uma certa diferença, até porque esta personagem ela tem um ar muito leve nessa história em quadrinho, né? Então, por que eu fiz isso, né? Eu saí um pouco do visual comum, né, daquela coisa e tal. Eu já vou falar o porquê disso daqui a pouco, né? Aqui, ó, olhando uma outra página aqui, ó, tá? Agora vamos falar desse personagem, que é o artista, né? Percebe que ele tem um óculos, ele tem um cabelo raspado, ele tem aqui um óculos, né, e uma barba por fazer, e ele tem uma roupa toda fechada, né, uma jaqueta escura, um paletó cacharel aqui, ó, tá? Cacharel, uma calça larga também, que não modela muito o seu corpo, ou seja, ele está escondido dentro de toda essa roupa larga aqui, né? Porque ele tem todo um drama, uma coisa ali, um dramatismo, que é um contraponto à leveza da musa, né? Enfim, aqui a questão da história, uma hora a gente comenta sobre esse quadrinho, né? E continuando mais um pouco, né? Tô falando com vocês aqui, gravando e filmando, às vezes é complicado.
Essa aqui é uma história em que o personagem ficou recentemente muito conhecido, né? A HQ ganhou um prêmio HQ Mix, que é o Vernio, que é o protagonista do álbum Santo Sangue, que eu fiz com o Marcel Bartolo, né? Que ilustrou magnificamente, né? E que foi, né, que eu tive o prazer de ganhar o prêmio de melhor de roteirista com esse trabalho. Aqui, o Vernio é a primeira história onde esse personagem aparece. E aqui tem um detalhe muito curioso quando eu fiz essa HQ, que foi publicada originalmente na revista Café Espacial. O Vernio é um pistoleiro, um matador, né? Um cara frio. Mas eu quis trabalhar nessa história especificamente com um tempo, com um local e um tempo que não se define. Ao mesmo tempo que essa HQ tem um ar meio agreste, meio sertão, um pouco de faroeste, ela tem coisa da Idade Média também. Foi para essa história, né? Isso não se repetiu no Santo Sangue. Eu quis dar uma quebra de visual, uma quebra. Você tem um personagem aqui, né? O personagem aqui está usando um paletó, né? Um paletó, um chapéu, um lenço amarrado no pescoço, talvez para ajudar um pouco no calor, mas em contrapartida eu coloquei ele com um bermudão e algo envolvendo seu sapato. Por que eu fiz isso? Para dar uma certa estranheza nessa leitura e há uma certa ironia quando a gente pensa num cara matador, num cara frio, mas que ele também usa uma bermuda, sabe? Isso dá uma quebra. Não tem muito algo didático, algo muito teórico para passar para vocês, mas existe essa estranheza. Essa estranheza, mesmo que ela acabe agindo inconscientemente na leitura, né, para as pessoas, ela tá acontecendo, sabe? Ela tá fazendo parte dessa linha narrativa. Da mesma forma que aqui é uma entidade, é um demônio que aparece pro Vernio no meio no caminho, que quer seduzir ele, né? Enfim. Eu procurei apresentar essa personagem de uma maneira muito curiosa, que ao mesmo tempo que ela tem um estilo totalmente fashion, né? Esse paletó de pele, sei lá o que for, né? Com uma saia justa, né? Ela com o cabelo todo um visual moderno, mas no entanto ela está sentada tocando uma viola. Aqui, uma viola de 12 cordas, uma viola mesmo, com os laços amarrados aqui nessa viola, que remete a Violeiros da Folia de Reis, né? E ela ainda tem um alvo na testa, porque é o alvo que é uma mira onde ela quer hipnotizar o herói. Por que isso? Porque ela é um demônio que ela vai tentar seduzi-lo, né? O matador aí para pegar algo que ele está levando, que é o objeto da história, né? Então esse demônio se apresentou como uma mulher sensual, mas saindo daqueles estereótipos de mulheres com roupas esvoaçantes, sabe? Isso é quase como se fosse um filme onde o baixo orçamento me forçou a criar esse visual diferente. É bem isso, pessoal. Bom, enfim. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Para vocês de algumas coisas. Lembrando que sempre é importante, cada ponto numa história em quadrinho é importante para a gente trabalhar,
né? Aqui mais um pouco de figurino aqui da Enya, né? Da série da Vampira aqui. Esse tipo de visual é muito importante a gente. é, Se o teu desenho permite que você tenha esse detalhismo, né? Não seja um traço mais sintetizado, ou enfim, se você tem um tipo de desenho que permite isso, se comece a estudar um pouco mais de moda, a ver figurino, estudar o cabelo, que tipo de cabelo que a mulher principalmente está usando hoje em dia. Não fique um cara defasado fazendo visual dos anos início dos anos 2000, anos 90 ou mais para trás ainda. É lógico, a não ser que seja intencional. Isso é muito importante porque esse tipo de trabalho, é como se você, além de roteirista, diretor do filme, você fosse o cenógrafo e você fosse o figurinista também do seu filme. Tudo isso é muito importante. E como eu disse, né, mais uma vez, ele agrega valores e para os personagens, sem você, às vezes muita coisa que você poderia dizer na narrativa, né, no roteiro, você vai estar dizendo sobre a personagem só no visual, sabe? O leitor ele vai entender algumas coisas sobre essa personagem, sobre o personagem, né? Enfim, né? Então isso é muito importante. Se você não é uma pessoa ligada à moda, procure, estude moda, leia livro, veja internet, procure entender. Tudo é muito importante para o seu processo de criação. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Vou agradecendo sempre aqui, né, a presença de vocês aqui que estão sempre semanalmente às quartas-feiras aqui. Hoje vocês tiveram só minha mãozinha, né? E é isso, pessoal, né? O vídeo acabou ficando longo, né? Mas não teve jeito. Espero que vocês curtam nesse nosso papo semanal. Semana que vem estarei de volta, trazendo mais algumas dicas, mais algumas coisas sempre muito importantes para esse nosso universo aqui das histórias em quadrinho. Tá bom, pessoal? Grande beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau.